Bastos é submetido à cirurgia no joelho esquerdo e diz: mal posso esperar para voltar a fazer o que mais gosto. Infelizmente, era para ter operado o Bastos no começo do ano. Adiaram para fazer um tratamento mais conservador, não deu em nada. E aí o Bastos perdeu aí 6 meses do ano e da carreira dele, podendo já estar se recuperando e voltar em setembro, quem sabe, aos gramados. Agora só ano que vem, rapaziada. E aí, o Mancini vem mesmo ou não vem? É cavada dele? Qual que é a informação correta? Tem aqui o Redação Sport TV, tem o SBT Esportes Rio, o Placar Aberto, tem um monte de programa falando dessa cavada ou dessa derrapada ali sobre o Guarda Segredo e escapuliu, ou é só ele cavando vaga no Botafogo? Vários programas comentando sobre o Mancini, o Botafogo e sobre outros possíveis nomes que podem pintar no Fogão para ser treinador do Fogão, tá? Saiu o dia certinho, mas segunda-feira que vem voltam os treinos. No final de semana seguinte já volta o Brasileirão. Nós temos aí menos de 2 semanas até o Brasileirão voltar com Botafogo e Vasco. E a corrida pelo técnico tem que ser acelerada o mais rápido possível. Tem que chegar um treinador no Fogão. Antes de começar aqui o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Clube já eliminado do Mundial, mas que já voltou com novidade na bagagem, né? Porque o Botafogo demitiu o Renato Paiva, ainda nos Estados Unidos. Então, tá no ar aí quem vai ser o próximo técnico. E pela postagem do Roberto Mantini, é ele ou não é ele? O que a gente interpreta? O que foi isso? O que do nada, né? Assim, a especulação... Não há nenhuma informação ainda muito concreta. Vamos... Eu adorei o Botafogo _ você. Enfim... Você é forte, boa sorte. Você é forte. É forte. O que ele quis dizer com isso, né? Também, mas enfim, é qual o campeonato? É o brasileiro? É a Copa do Brasil? É a Libertadores? Quando eu recebo print, é a Copa do Mundo atrasada? Ele ainda não sabe que o Botafogo já saiu? Quando eu recebo print, eu falo, cara, não é ele, né? Pois é. Foi a mesma reação minha, Catarina. Aí eu fui no perfil e não é ele. É ele. Tá lá o selinho com o check. O check, né? Mas até o momento, nada, né? Sim. Não, é porque o Mantini, assim, a situação não é totalmente aleatória, porque ele negociou com ele negociou no começo do ano. E esteve perto, né? Só que aí os valores não se conseguiu chegar num meio termo. Ele estava pedindo muito alto, o Botafogo não conseguiu, né, chegar onde ele queria. E aí... parece que o sonho do Botafogo... lança essa postagem aleatória aí, não tem como a gente ficar tentando interpretar, né? Que coisa maluca isso, né? Porque ele, na hora que ele lançou, eu falei, então ele? É ele, tem alguma coisa, tá cavando, o que é, né? Não dá, não tem informação. Até o momento, nada. Nada. Os nomes que já começaram a circular, porque começa, né? São Caixinha, os dos... O Caixinha é um treinador de que o John Texton gosta. Né? E pensando no tal do Botafogo Way, que teria sido, né, a principal razão para a demissão do Renato Paiva, um jeito ofensivo de jogar que ele não estava querendo implantar, aí seria Sérgio Conceição, ex-Milan. Outro que também estava naquela lista. Pai do Fábio, que está aí, né? É Fábio o filho dele? Ele é pai dele? Não sabia, não. Da Juve? Não é isso? Os dois trabalhavam juntos no Porto. Sim. Eu posso estar confundindo, mas acho que são eles dois mesmo. Tanto o Sérgio Conceição quanto o Roberto Mantini estavam na primeira lista do Botafogo lá no início do ano, né? Que não deram certo. Vamos ver se agora se tem um motivo para dar certo. Mas eu não acho. Cara, tu viu meu Arthur Cabral? Tu ainda é. Cara, ele recebeu uma bola de costas pro gol. Eu quase desmaiei, assim. Bem forte, né? Dia 12 é o Vasco. Eu sei por que eu sentei aqui. Alguém vai pagar no futebol brasileiro, tá? Você pode ficar tranquilo. Pagar o quê, Vinícius? Porque assim, a gente tava no Mundial. Volta agora, alguém vai sofrer pra gente. Não? Sabe o que acontece? Entendeu? Tá bom resolvido. Ele nunca fica ao meu lado, eu até achei estranho aí. Não, a gente tá junto, pô. No mesmo avião, inclusive. Olha aqui, deixa eu falar. Eu não pensei que ia ficar tão mal. Até hoje. Ficou triste. Pô, quando tomei o gol do Paulinho, meu chão abriu. Eu tô caindo naquele meme que tem aquela música até hoje, lá na sala da minha casa. E o Tartarinho de verde. É porque eu tô cheio de esperança. Negócio de Fluminense, Eu estou cheio de esperança. Olha aí, ó. É o verde da esperança. Acabou pro Renato Paiva, não é mais treinador do Fogão, tá? E o Botafogo volta.
observar o mercado dos treinadores para buscar um novo treinador. Eu já falei, qualquer coisa, a gente faz um grupo no Zap, eu posso ser administradora. Aí chega na hora do jogo e falo, galera, quem que vocês querem colocar? Aí o pessoal bota lá, a gente faz uma enquete e eu grito, gente, é pra entrar o Savarino, entendeu? A gente pode fazer assim, tranquilo. Mas tem que ter o Botafogo Way. Tem mas esse eu sou. Rodou o VT. Quem será o novo treinador do Fogão? O retorno ao Rio será sem comando. Renato Paiva deixou o Botafogo após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Internamente, a decisão pegou todo mundo de surpresa, até mesmo o próprio treinador. O Botafogo vivia seu melhor momento sob comando do português, mas a postura da equipe diante do Palmeiras teria irritado John Textor, indo contra o estilo chamado por ele de Botafogo Way. Além disso, o treinador teria se negado a ceder às vontades de Textor na escalação da equipe. Renato Paiva chegou ao Botafogo no final de fevereiro, após a saída do técnico campeão Arthur Jorge. Foram quase 2 meses sem comando, até chegar o nome de Paiva. E agora o Botafogo vive um novo dilema para encontrar um treinador que se encaixe no projeto de Textor. O dono do clube carioca, inclusive, renunciou ao comando do Lyon para dar mais atenção ao alvinegro. De folga após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores do Botafogo se reapresentam na próxima segunda-feira para iniciar a preparação do retorno ao Campeonato Brasileiro. Muito bem, ontem a gente teve pouco tempo, né, meninos, para comentar sobre a saída do Renato Paiva. Explicamos aqui que ele saiu e tudo mais, explicamos até o que é o Botafogo Way, né, na cabeça do John Textor. Quando ele chega em 2022, ele fala que o Botafogo tem que ter um estilo de jogo. Inclusive, nós três já elogiamos muito isso nesse programa. Toda vez que o John vai ao mercado buscar um treinador, ele não vai o treinador que tá... o cara tá aí, vou pegar esse cara. Não, ele vai com o estilo de jogo que ele acha que combina com o Botafogo. O que, de todas as escolhas dele, ficou fora do tom, que o torcedor ficou sem entender, foi a escolha do Paiva, o Lucas Pedrosa. Porque a mesma surpresa da demissão, na cabeça do torcedor, foi da contratação desse treinador. Claro. Eu vou dizer como botafoguense, olhando as redes sociais, os meus amigos botafoguenses, eu não vi um botafoguense que ficou chateado com a saída do Renato. Eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu na partida contra o Palmeiras. Ainda está latente, talvez, na cabeça do torcedor, ainda mais quando você vê Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. O torcedor do Botafogo, quando vê essa chave, ele fala assim, opa, se eu tivesse lá, talvez eu pudesse chegar, quem sabe, até uma final de Copa do Mundo de Clubes. Muito difícil e tudo mais, mas não tem jeito. O torcedor pensa dessa maneira. E ele, obviamente, atrela isso à postura do Botafogo diante do Palmeiras. Foi só esse jogo contra o Palmeiras, Pedrosa? Não, eu acredito que o torcedor do Botafogo, ainda mais por viver o clube, vai conseguir lembrar momentos que o Paiva foi medroso, como ele foi contra o Palmeiras. E vai conseguir elencar isso aí e talvez culmine na decisão do John Textor. Eu só acho o seguinte... o Renato Paiva, claramente, ele foi o cara que sobrou. O primeiro treinador que o John Textor tentou contratar nessa temporada foi o André Jardine, que tem uma escola de futebol totalmente diferente da do Renato Paiva. Ele é um cara ofensivo, não à toa é ídolo lá no México, é um cara que bota o América do México para jogar para frente de forma ofensiva. Sobrou o Renato Paiva. Só que o Botafogo jogou 3 meses, e eu falo isso aqui o tempo inteiro, 3 meses de temporada no lixo. Perdeu o Supercopa, não conseguiu nem se classificar para a Taça Rio do Campeonato Carioca, perdeu também a Recopa do Brasil lá contra o Flamengo. Então, assim, teve muitas crises naquele momento ali que o Renato Paiva chegou e conseguiu botar um pouquinho de pano quente, mesmo não tendo um início tão bom. Aí ele, repito, se classifica na Libertadores, se classifica na Copa do Brasil, tá entre os 10 no Campeonato Brasileiro, vai para a Copa do Mundo de Clubes, passa no grupo da morte e o que ele ganha com isso? Uma demissão. Então, assim... achar que isso é normal, gente, não é normal. Esse planejamento não é normal. O torcedor do Botafogo pode ficar chateado, o torcedor do Botafogo pode até estar feliz que o Renato Paiva saiu. Mas o planejamento do Botafogo em 2025 é ruim. É ruim, essa que é a verdade. As pessoas precisam deixar isso claro. O que vai acontecer daqui pra frente, cara, pode ser um novo Botafogo, pode ser um novo futebol. Mas toda vez que você interrompe o trabalho, e eu tava ouvindo o Rafael falar ontem o seguinte... todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa e não imaginava que ele seria demitido. Então isso mexe com a cabeça do jogador. O John não é esse cara de demitir assim, isso né? mexe com a cabeça do jogador, isso é uma nova metodologia de treino, uma nova metodologia física, é mais uma vez o Botafogo recomeçando.
teoricamente, o futebol não costuma premiar isso. Mas vamos ver quem chega. E tem um detalhe também nessa situação, isso precisa ser dito. Independentemente se o treinador é Botafogo Way, se ele tem característica ou não. Esse novo treinador, ele vai encontrar as mesmas dificuldades que o Renato Paiva encontrou. O que é? Trabalhar com o elenco em reformulação novamente, que é o que está acontecendo. E isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Não adianta o torcedor achar que é fácil você comandar um elenco que está tendo mudança a todo momento. E o Botafogo está fazendo isso de novo. John Textor está fazendo isso de novo. A grande verdade é que no futebol brasileiro... E não dá para o treinador chegar e ter sucesso diante de um trabalho desse, do John Textor, no caso, né? Porque é ele que está fazendo, ele é o responsável por essa mudança toda no elenco. E é novamente uma mudança. O Renato Paiva, ele tem que colocar um jogador, por exemplo, o Arthur Cabral, para estrear numa Copa do Mundo de Clubes. E mesmo assim ele conseguiu ter... Eu considero sucesso. O que ele fez na competição eu considero sucesso. Embora a eliminação tenha sido feia e covarde, como eu mencionei aqui. Mas eu acho que ele se classificar num grupo considerado da morte, com PSG e Atlético de Madrid, eu considero um sucesso o trabalho dele. E assim, eu entendo o John Textor, eu quero o Botafogo Way, mas ele também precisa botar na ponta do lápis, quando ele for contratar um novo treinador, tem que dar respaldo, porque ele está mudando novamente o elenco todo no meio da temporada. Eu acho o seguinte, eu dei minha opinião aqui, vou reforçar ela hoje, talvez com um pouquinho mais de tempo para falar, enquanto nós três falamos isso de forma muito rápida, né? O que eu penso, Tartá, é o seguinte, no futebol brasileiro, muito raro, começou a temporada, todo mundo planejou bonitinho, o treinador começou, montaram o elenco naquele momento. O futebol brasileiro geralmente é nesse modo que tá aí. Às vezes o treinador chega no meio da temporada, chega uma peça, o outro do nada é vendido, abriu uma janela, vai uma galera embora, depois chega uma galera. Então isso não é uma coisa exclusiva do Botafogo. Isso acontece com todos os clubes. É porque a gente está muito acostumado agora a olhar o Abel muito tempo no Palmeiras, como a gente viu o Renato muito tempo no Grêmio, mas isso é o incomum, infelizmente, tá? Porque isso para mim é o segredo do sucesso no futebol brasileiro. Mas isso é um ponto. O outro ponto é o olhar do botafoguense em relação ao Renato Paiva. Talvez o estopim tenha sido o jogo do Palmeiras, sim, porque essa irritação que eu tô, provavelmente o torcedor tá também. Esse lamento, meu Deus, dava pra gente caminhar, né? Mas o que se olhou do Renato foi, ele tem os méritos dele, com certeza, imagina como que não, o cara passou no grupo da morte, ele era o treinador, ele pegou o Botafogo nos cacos ali, saindo de um Carioca de uma forma terrível, todo mundo meio perdido, caramba, o que vai acontecer? Mas a gente não viu uma regularidade, a gente não viu um estilo de jogo do Renato, a gente não viu um olhar e falar, cara, esse cara tá melhorando e eu acho que no final do ano vai estar voando o Botafogo. Essa sensação de o caminho que ele vai melhorar, porque eu acho que ele tinha margem para melhorar muito, tá? Porque ele é um bom treinador, tá bom? Mas o tipo de perfil dele, o caminho que ele ia trilhar, talvez não seria o caminho que hoje há de expectativa no coração do torcedor botafoguense. Porque quando o John vende esse Botafogo Way, o torcedor abraça e acredita, espera também, né? E quando não tem, cobra. Pô, cadê aquele Botafogo ofensivo, aquele jogo bonito que a gente sempre viu? A gente podia não estar bem, mas o Botafogo jogava bonito. A gente não viu essa regularidade, nem esse tipo de caminho a ser trilhado com o Renato. Então acho que ele tem muito a dizer que foi realmente na conta dele, mas talvez a margem que ele tinha para crescer não estava dentro da expectativa do estilo de jogo que o torcedor do Botafogo estaria esperando. Então talvez até esse olhar do botafoguense. Pô, mas talvez não seria o momento do John Textor chegar e falar, eu errei? Ah, mas aí claro que não, eu concordo com você. E outra, antes do Mundial ele deu respaldo. Exato. Gente, o John Textor escreve um texto falando que o Renato Paiva tem mecanismos de treinamentos extremamente evoluídos. Pedrosa, ele chegou a mencionar que a culpa era dos jogadores, não do Renato Paiva. Vocês lembram disso? E aí foi a surpresa, porque o John, ele protege muito os treinadores. Ele pega um projeto, ele carimba o projeto, ele fala... Eu confio nele. Pode estar caindo canivete. Ele não manda embora. A gente já viu com o Luiz Castro, a gente já viu até com o próprio Arthur um pouquinho. Então, e o próprio Renato. Então, ele é um cara que dá esse respaldo. Por isso a surpresa, né? Mas, como é que você fala, Pedroso? Só os idiotas não mudam de opinião? Só os tolos não mudam de opinião. É isso, né, gente? É só um ponto que é o seguinte. Ele tá, como você muito bem disse, seguindo a cartilha do que acontece no Brasil. Tá, isso é muito ruim. Né? Isso é. Isso é muito ruim. Casa foi o Botafogo sem treinador, Renato Paiva demitido pelo John Textor e agora o Botafogo repensa a temporada.
Em silêncio, sem falar com a imprensa e sem a presença de muitos torcedores. Foi assim que a delegação botafoguense desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos principais jogadores, como Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles, ficaram nos Estados Unidos para aproveitar os 5 dias de folga que ainda restam. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, no CT Lonier. Até lá, a diretoria já espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF do clube, o norte-americano John Textor, é que lidera a busca por um novo comandante. Através das redes sociais, o italiano Roberto Mantini, que já foi alvo do Alvinegro recentemente, postou uma mensagem de apoio ao clube, dizendo, abre aspas, "Vamos Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato." A publicação gerou alvoroço entre os alvinegros. Acho que o Botafogo tem vários campeonatos para disputar ainda, né? Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e com certeza vai se acertar e vai representar bem, vai voltar a ser o Botafogo que a gente gosta, né? O time que a gente tanto adora e vai lá no Newton torcer, não é verdade? Sob o comando de um novo treinador, ou do auxiliar Cláudio Caçapa, o Botafogo volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Vasco no estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, bem-vindo à realidade nacional outra vez. Ronaldão, essa é a parte mais difícil. Você participa de uma competição de alto nível, com intensidade, com clubes respeitados. Aí você volta para cá e tem que remar tudo outra vez. E buscar, né, novos objetivos aí para poder voltar para essa competição. Acho que o pensamento deve ser esse do Botafogo. E do John Textor também. Tá muita gente falando aí nos bastidores, aquela coisa toda, que ele é traíra, porque ele beijou o treinador e depois mandou ele embora. Amigo, se o cara mudou os planos lá em cima no voo e não deu certo, quem tem que mudar é o presidente. E se ele falou, já tinha conversado com o treinador, amigo, o Botafogo joga assim, eu quero o Botafogo indo pra cima, beirando os caras, pressionando, eu contratei você pra isso. Você vai fazer? Vou fazer. Aí chega no jogo, não, eu vi o outro lado difícil, então então você tá na rua, irmão, porque você não concordou, você não compactuou com um cara que te contratou. Então, e o técnico quer fazer o quê? Quer ir pra cima, quer ganhar jogos. O treinador pipoca na hora H, tem que mandar embora. Mas olha só, o Botafogo melhorou muito a condição dele na tabela do Brasileirão. Sim. Classificou para a Libertadores num grupo que estava difícil e foi bem, ganhou do Paris Saint-Germain. Eu acho que não era só isso. Acho que no olhar do dia a dia, o estilo de trabalho não pode ser só por um jogo. Eu não consigo ver essa demissão por um jogo. O Textor ficou destemperado e demitido. Do jeito que ele é doido? Não sei. Não sei. Eu acho que o Botafogo, com ele, conquistou os principais títulos da história, não é? Então, não dá para dizer que o cara é de todo ruim. Eu espero que ele saiba mais uma vez o que está fazendo, Cicinho. Essa é a esperança, né, Renata? Porque, ao que tudo indica aí, ele, além de dono do clube, ele também quer escalar, né? E tem treinadores que não aceitam. Também pode ter tido essa Você acha, discussão. Por exemplo, que a mamãe Leila faz isso? Escalar o time? Não, claro eu que acredito que não. Até porque a Leila não entende de futebol, ela entende de gestão. Agora, de futebol, ela contrata, assim, entenda bem o que eu estou falando. Não é que ela não conheça, ela não entende, acredito. Mas a área dela não é escolher os melhores valores técnicos. Exatamente, parte tática, porque isso já faz parte do treinador. E também o presidente não precisa conhecer parte tática. Isso, eu joguei minha vida toda e não entendo quase de parte tática. Eu sei que é impedimento, pênalti. Então, e por isso... Ele é modesto no Brasil. Entendeu? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma postagem misteriosa que pintou bolinha, tá? No Instagram do Roberto Mantini, que era um candidato a ser treinador do Botafogo antes da vinda do Renato Paiva. Ele postou isso do nada hoje no Instagram. Ninguém entendeu, continuo sem entender, mas tô mostrando porque, devia estar sem internet. Não é possível não é possível que foi o primo dele que pegou o celular e tweetou isso aí, né, cara? Sabe aquela história do foi meu cachorro, não foi eu, não. Não fui eu. Alguém entrou no Instagram do Mantini e botou o seguinte: vamos, Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato. Cara, se isso aí não é nada, aleatório. Eu não sei mais o que é, né? Ou então uma cavada monstruosa, lembra de mim.
Eu não sei se ele marcou o perfil errado, ficou um Botafogo, ali, tudo junto. Ali, mas ele postou esse troço aí. Será que ele foi hackeado, gente? Ou será que vai ser o novo treinador do Botafogo? Das Mas duas às vezes ele tava sem internet, tava desejando demorou. Botafogo no Mundial. Foi publicado. Crise no Mantino. Ele entrou no elevador e não postou na hora. Isso é uma postagem de 6 meses atrás que só entrou agora. Acho que é isso aí, cara. Mas enfim, o Mantini postou esse troço hoje, ou porque vai ser o próximo treinador, né? E não tá sabendo lidar muito com essa situação, já deu spoiler. Já precisa do assessor brasileiro. Ou porque ele tá cavando, né? Ou porque ele tá cavando para lembrarem dele de novo. Mas essa cavada é monstra. Bom, funcionou, né? Assim, ou porque ele realmente tinha ficado fora do ar aí 6 meses a internet dele, agora voltou e postou de repente. Se ele queria atenção, conseguiu, né? John Textor passa o recibo de que errou e demite Renato Paiva depois da Copa do Mundo de Clubes. Pegou, acho que todo mundo de surpresa. Segundo Paulo Vinícius Coelho, que conversou com o Renato Paiva, pegou o Renato Paiva muito de surpresa. O PVC disse que o Renato Paiva está chocado com a demissão, e a demissão realmente é muito surpreendente. E a gente tem várias coisas para observar aqui. A primeira é que, segundo as informações que vêm da França, o John Textor passou à frente o comando do Lyon, deixou de ter decisões, deixou de tocar as decisões do Lyon, passou esse cargo, o cargo de CEO agora é tocado pelo Michael Kang, que foi durante muito tempo CEO do Bayern de Munique, e ele vai tocar o Lyon na tentativa de, tirando a imagem do John Textor à frente do Lyon, o Lyon consiga reverter neste momento, rebaixamento para a segunda divisão francesa por problemas financeiros. E que, somada ao afastamento dele das decisões do dia a dia do Lyon, virá uma aproximação dele no dia a dia do Botafogo. Ou seja, o Textor deixa de cuidar do Lyon e passa a cuidar ainda mais presente no dia a dia do Botafogo. Essa demissão do Renato Paiva vem acompanhada com essa espécie de olhar mais profundo, de olhar com mais atenção do John Textor para o Botafogo. Ele vai passar mais tempo no Brasil, vai passar mais tempo envolvido com o Botafogo. O que, no caso, acho que faz sentido, né? Porque de todos os clubes do John Textor, o Botafogo, sem dúvida nenhuma, é o melhor, é o mais bem sucedido, e num curto espaço de tempo, né? Ele começou efetivamente a tocar as coisas no Botafogo no meio de 22, e nós estamos no meio de 2025, o Botafogo já ganhou o seu maior título na história, Libertadores, e voltou a ser campeão brasileiro depois de muito tempo. Então, pensando na capacidade na questão do Botafogo ser um dos clubes da holding, que é a Eagle Football, faz todo sentido o John Textor estar mais próximo do Botafogo, e essa decisão de ficar próximo do Botafogo começa com a demissão do Renato Paiva. É preciso entender o que o John Textor quer com a demissão do Renato Paiva. Se ele está demitindo o Renato Paiva, reconhecendo que ele errou ao contratar o Renato Paiva, e a percepção minha, quando o Botafogo anunciou o Renato Paiva, foi: caramba, ele trouxe um técnico que eu não esperava. Ele trouxe um técnico que o único trabalho que ele tinha feito no Brasil tinha sido muito ruim, de decisões ruins, de falta de consistência, falta de ligar o que ele falava ao que o time fazia no campo. E aí eu estou me referindo ao trabalho do Renato Paiva no Bahia. E aí ele tirou o Renato Paiva da cartola e, num geral, a passagem do Renato Paiva no Botafogo é uma passagem, no máximo, regular. Teve alguns bons momentos, e entre esses bons momentos tem a recuperação na Copa Libertadores. Acho que o Renato Paiva ali tem alguns momentos bons. Essa recuperação acho que está muito direcionada também ao desempenho individual de alguns jogadores, né? O desempenho individual do Marlon Freitas, o desempenho individual, em especial, do Igor Jesus, que agora não está mais.
mas, num geral, o trabalho do Renato Paiva no Botafogo, ele é um trabalho muito inconstante. E dentro da própria Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, o Renato Paiva tem 2 partidas muito boas, que são contra PSG e Atlético de Madrid. Eu continuo achando, para quem viu o jogo, que o Botafogo não mereceu perder para o Atlético de Madrid. E 2 partidas muito ruins. Ou uma partida com o primeiro tempo ok no máximo, contra o Seattle, e um segundo tempo muito ruim contra o Seattle Sounders. E uma partida contra o Palmeiras, o jogo praticamente inteiro, muito ruim. O Botafogo não conseguiu sair do que o Palmeiras pretendeu, o Palmeiras foi bem melhor que o Botafogo, o Palmeiras foi muito mais perigoso, o Botafogo foi conseguir fazer alguma coisa nos 15 minutos finais, quando já estava perdendo por 1-0, com o Palmeiras naturalmente recuando para defender 1-0 que tinha, e aí que o Botafogo saiu para jogar. Então, o desempenho do Botafogo e do Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes é uma síntese do desempenho do Renato Paiva no geral pelo Botafogo. Alguns momentos bons, alguns momentos bem ruins, e ruins por causa de decisões do Renato Paiva. Então, se a demissão do Renato Paiva ela se dá com a lógica de que o Textor entendeu que errou ao contratar o Renato Paiva, eu acho que essa demissão ela tem algum sentido. Mas é isso que o Textor está querendo dizer? É isso que o Textor está colocando na mesa? Eu fiz besteira ao contratar o Renato Paiva e agora estou consertando essa besteira ao demitir o Renato Paiva. E aí, ok, mas acho que o Textor vai ter a humildade de passar esse recado, porque a gente está falando de um ano do Botafogo em que o Botafogo abriu mão do trabalho até o mês de abril, ficou sem treinador até o mês de abril, e isso custou título carioca, custou Supercopa do Brasil, que na cabeça do Textor não importa muito esses títulos, se isso é verdade. Então, ok, na cabeça do Textor, ok. Mas isso impactou dentro de Copa Libertadores, porque o Botafogo passou em segundo, o Botafogo vai decidir as oitavas fora de casa, em Quito, contra a LDU, isso então impactou. E o Botafogo impactou no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está 6 pontos atrás, não é nenhuma diferença gritante, uma diferença que impeça o Botafogo de brigar pelo título brasileiro. O Botafogo tem condição de brigar pelo título brasileiro, mas o Botafogo poderia estar melhor, considerando que ele tem a mesma base do time que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, né? Perdeu, agora vai mudar, né? Até então ele tinha a mesma base, tinha 9 dos 11 jogadores campeões, agora isso vai mudar, né? O Igor Jesus já está de saída, o Jair que chegou pode ser que saia, então essa é um setor, é uma questão aí que o Botafogo, e que talvez tenha ajudado na decisão também. Então, se o John Textor admitiu, pensou, avaliou e entendeu que ele errou na contratação do Renato Paiva, a demissão tem um certo peso. Se o John Textor está demitindo o Renato Paiva porque ficou transtornado com a postura do Botafogo contra o Palmeiras, e que foi uma postura medrosa, que foi uma postura, e eu falei sobre isso no vídeo que eu analiso a classificação do Palmeiras, se ele está demitindo o Renato Paiva por isso, aí acho que não dá para concordar. Por quê? Porque aí o John Textor está se portando como se fosse um dirigente normal, amador, entre aspas, do futebol brasileiro. Aí o John Textor está fazendo o que o Eurico Miranda fazia, né? O Eurico Miranda demitiu o Oswaldo de Oliveira na semifinal da Copa João Avelange, porque o Eurico Miranda ficou injuriado que o Oswaldo de Oliveira foi abraçar o Filipão antes do jogo contra o Palmeiras, lá em 2000, e aí o Oswaldo retrucou ele demitiu o cara. Como o Beto Zini, lá na época do Guarani, demitiu os técnicos do Guarani porque ele queria, porque ele não gostou de uma coisa. Então, assim, se o Textor está demitindo o Renato Paiva porque a postura do Renato Paiva contra o Palmeiras não desagradou ele, aí eu acho que a gente tem um problema. Por quê? Porque essa mesma postura
Essa mesma postura, não a execução, a mesma postura o Botafogo teve contra o PSG. Então, assim, a mesma postura. E deu muito certo. E com méritos também do Renato Paiva. Então, assim, do mesmo jeito que o Renato Paiva teve deméritos contra o Seattle Sounders e contra o Palmeiras, ele também teve méritos contra o PSG, por exemplo. Então, assim, eu queria ouvir do Textor isso. Se ele está admitindo que ele errou na escolha do Paiva e está mandando embora para tentar corrigir a rota, tem um peso, tem um nível de sensatez a demissão. Se ele está apenas tomando a decisão com fígado, porque a postura contra o Palmeiras desagradou ele, embora seja uma postura muito próxima da postura que agradou ele contra o PSG, o Textor estava lá na zona mista, felizão, e tinha que estar mesmo, porque era a primeira vez que um time da América do Sul ou um time de fora da Europa ganhou de um campeão da Champions. Então, foi muito relevante. Então, aí eu acho que seria algo mais próximo de uma decisão com o fígado. Pensando no que vai vir para frente, dá para entender que agora era o melhor momento para tomar essa decisão. Por quê? Porque o Botafogo vai ter uma outra cara a partir de agora. O Botafogo sem o Igor Jesus, que era o melhor jogador do time, sem dúvida, e um jogador que aportava várias outras coisas, inclusive na capacidade de resolver questões. O Igor Jesus, com o estilo de jogo dele, ele estava gerando um jogo que, em muitos momentos, o Botafogo não estava conseguindo gerar coletivamente. Então, com a saída do Igor Jesus, e os jogadores que estão lá não têm a característica do Igor Jesus, nem o Arthur Cabral, nem o Joaquim Correia, nem o Mastriani. Então, assim, o Botafogo vai ter que ser diferente sem o Igor Jesus. Faz sentido você demitir o Renato Paiva agora, considerando que seja uma análise do Textor de que ele errou, de que a contratação do Paiva foi ruim. Mas isso, só para deixar claro, isso precisa ser uma decisão muito consciente. Porque se o Textor está tomando essa decisão com o fígado, porque ficou irritado ou transtornado com a postura contra o Palmeiras, e aí nessa decisão ele está respaldado pelo que quer a maioria da torcida, e a maioria da torcida, imagino que esteja feliz com a demissão do Renato Paiva, então acho que aí nós teríamos uma decisão populista, e acho que um empresário bilionário tomar uma decisão populista que o aproxima dos dirigentes amadores do futebol brasileiro, eu acho que não é uma coisa boa. Se ele está apenas admitindo que errou em trazer o Renato Paiva, eu acho que é uma decisão que faz sentido, né? Chegou e falou, eu errei, ele é o dono do departamento de futebol do Botafogo, eu tomei uma decisão, lembrando que isso foi uma decisão do Textor, quando o Renato Paiva foi anunciado lá no dia do jogo contra o Racing pela Supercopa, ele disse que era uma decisão dele, que ele avalizou. Lógico, os dirigentes, scout, tudo podem ter ajudado com subsídio, mas foi uma decisão do Renato Paiva. Se isso, e aí como foi a decisão do Renato Paiva, a decisão do Textor, como foi também agora o Textor tomando a decisão de entender que errou e demitir. E aí acho que o momento é agora mesmo, porque o Botafogo vai ter alguns dias aí, uns 10 dias até o início do Campeonato Brasileiro, e principalmente porque o Botafogo vai ser um outro time sem o Igor Jesus. E aí é esse o cenário que a gente tá vendo aí. Quem vai ser o técnico? Não faço ideia. Vale lembrar, o Renato Paiva não era, se eu não me engano, não era nem a segunda ou terceira opção. O Botafogo tentou outros treinadores, conversou com o Mantini, conversou com o Tata Martino, ou queria o Tata Martino, então pensou em outros nomes. E agora eu não sei do que o Textor vai tirar da cartola, imagino que ele queira outro estrangeiro, pela forma como ele já se posicionou sobre o tema, e também pela experiência mal sucedida com o Lúcio Flávio, com o Thiago Nunes, imagino que ele queira um outro estrangeiro, mas não sei quem ele vai trazer. Botafogo se surpreende com postagem de Roberto Mantini e diz que não há negociações com o técnico italiano no momento. O Botafogo se surpreendeu com o post de Roberto Mantini nesta terça-feira, 1º de julho, e disse que não há nenhuma negociação rolando no momento com o treinador italiano.
segundo informações do jornalista Wellington Arruda, em live no canal Panorama Botafoguense. Tá? Se inscrevam lá no canal Panorama Botafoguense aqui no YouTube. Alvo do John Textor no começo de 2025, após a saída de Arthur Jorge para o Al Rayyan, Mancini fez publicação enigmática nas redes sociais, citando o Botafogo no dia do aniversário de 131 anos do clube. Aspas, vamos Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato. Meio vago, meio estranha a mensagem, né? Escreveu o italiano, com foto de um entardecer estrelado ao fundo, atiçando a torcida do Glorioso, que está sem comandante desde a demissão de Renato Paiva na madrugada de domingo para segunda-feira, dia 30 de junho. Mancini tem 60 anos e está desempregado desde outubro de 24, quando deixou a seleção da Arábia Saudita. O treinador tem no currículo aí o título da Eurocopa pela Itália e 3 Serie A Team, né, que é a Série A da Itália também, a primeira divisão italiana, e uma Premier League, entre outras conquistas. É um treinador muito vitorioso, mas pelo que diz aqui o Wellington Arruda, não há nenhuma negociação no momento com Roberto Mancini e Botafogo. E o Bastos faz cirurgia no joelho e está ansioso para voltar aos gramados, mas infelizmente isso só vai rolar ano que vem, tá? É uma lesão que deve demorar uns 9 meses para ele se curar. Vamos ler aqui a matéria. Bastos passou por cirurgia com sucesso por conta de uma lesão no joelho esquerdo. O zagueiro angolano do Botafogo postou imagem nessa quarta-feira, dia 2/7, no story do Instagram. Aspas pro Bastos. Tudo ocorreu bem, graças a Deus. Elohim. Meus agradecimentos à equipe médica que fez com que tudo fosse feito da melhor forma. Em seguida, a minha família que está sempre presente em todos os momentos. Obrigado ao Botafogo por ter enviado o médico Thiago Carminati. Mal posso esperar para voltar a fazer o que mais gosto, escreveu o zagueiro. O defensor lesionou o joelho no Campeonato Carioca de 2025. Na verdade, ele lesionou esse joelho no jogo contra o Palmeiras, na antepenúltima rodada do Brasileirão, antes da final da Libertadores no ano passado, né? Aquele jogo 3-1 no Allianz Parque. Foi começando o jogo, ele lesionou o joelho, entrou o Adrielson, que fez o jogo todo aí, até fez um gol, né? E aí voltando aqui ao texto. No Carioca de 25, quando foi escalado por Carlos Leiria para um jogo contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita. Grande erro, Leiria, esse infeliz que eu detesto, quero longe do Botafogo para sempre, né? Em vez de escalar o Bastos na boa, escalou o Bastos num jogo num gramado horroroso, Moça Bonita, né? Quem sabe não tenha sido esse um dos motivos de voltar à lesão, né? Após tratamento conservador, o Botafogo não quis operar ele de cara, quis fazer um tratamento conservador, ver se conseguia com o tempo aí, melhorando. Jogou 6 meses da carreira do cara e 6 meses nossos como Bastos em campo, que é o melhor zagueiro do elenco disparado, melhor que o Barbosa até. Estamos aí mais 6 meses sem ele, vamos ficar aí quase 1 mês e meio sem o Bastos, por causa de, infelizmente, uma escolha ruim do DM do Botafogo. Ele chegou a viajar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes, mas nem jogou, voltando a sentir o problema. A solução encontrada foi cirurgia. Fazer o quê? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.